Vamos parar de seguir falso profeta. Gente que fica falando de outro evangelho, que raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás, porque o falso profeta lança isca, não é? Você faz isso, você faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênçãos. Isso não é evangelho. O inferno está cheio de gente que um dia creu num falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelos profetas no Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo. Ele é o nosso fundamento. Chamados para serdes santos. Ele diz isso logo para evitar qualquer coisa do tipo: então Deus me elegeu, Deus me predestinou e Deus me chamou irresistivelmente, Ele me ama de uma forma especial, então isso quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Não, você foi chamado para ser o quê? Santo. O Evangelho nos chama para sermos santos. Obediência da fé, lembra? A fé verdadeira é a fé que obedece, e o chamado é para ser santo, não é para viver de qualquer maneira. A boa notícia é essa, que Deus cumpriu as promessas na pessoa de Jesus, e agora está, pela pregação da palavra, chamando o seu povo, constituindo uma nova raça, a sua família, um povo para o seu louvor. E que privilégio fazer parte desse povo. Paulo termina dizendo: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ao colocar Jesus ao lado de Deus, como sendo o originador da graça e da paz, ele está falando da divindade de Cristo. Graça e paz vem do Pai e do Filho. Com isso ele quer dizer, Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade. Que o Evangelho são boas notícias que procedem de Deus. Essa mensagem não tem origem no coração humano. A mente humana não poderia conceber tal plano, mas tem origem no próprio Criador e Senhor de todas as coisas. Segundo, que o Evangelho foi antecipado há muito tempo atrás, através dos escritos de Israel, através dos profetas que Deus levantou, que registraram as promessas que Deus havia feito. Portanto, não é nenhuma invenção dos cristãos. Está em perfeita harmonia com aquilo que vem desde a antiguidade. Terceira coisa que nós aprendemos é que Deus levantou pessoas, a quem chamou de apóstolos mediante Jesus Cristo, para serem os anunciadores dessa mensagem, da mesma forma como Ele levantou os profetas para escrever as promessas, e nós não temos mais profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, que foram aqueles que registraram. Ele levantou os apóstolos para registrar o cumprimento, e é por isso que nós não temos mais apóstolos como os 12 e Paulo. Nós não temos mais, porque eles foram chamados exatamente para registrar a promessa, profetas, cumprimento, os apóstolos. Hoje nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é a Sagrada Escritura. Nós não precisamos de apóstolos, precisamos de pastores e mestres para nos ensinar aquilo que os profetas e apóstolos registraram da parte de Deus. Terceira coisa, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, gente. Vamos parar de seguir falso profeta. Gente que fica falando de outro evangelho, que raramente fala da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, e o povo vai atrás, porque o falso profeta lança isca, não é? Você faz isso, você faz aquilo outro, faz campanha, faz promessa, faz propósito, e eu vou encher você de bênçãos. Isso não é evangelho. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar você, mas eu estou dizendo que se você está numa igreja evangélica, ou você se diz crente, porque veio atrás da bênção, você está sendo enganado por um falso profeta, está enganando o seu próprio coração. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, aquele que é o cumprimento das promessas de Deus, que mandaria um Salvador para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Se você crê nisso, você será salvo dos seus pecados e herdará a vida eterna. Se não, você vai viver nesse mundo enganado por um falso profeta e vai morrer nos seus pecados,
pelos quais você vai responder diante de Deus no dia do juízo e o sofrimento eterno no inferno. O inferno está cheio de gente que um dia creu num falso evangelho. O verdadeiro evangelho é esse aqui, ensinado pelo apóstolo Paulo, ensinado pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos no Novo. Ele é o nosso fundamento. Talvez você tenha ouvido um falso evangelho até o dia de hoje, mas eu queria que você examinasse o que você tem ouvido à luz da palavra de Deus. Talvez você professe crer nesse evangelho, mas esse evangelho é um chamado para ser santo. A fé sem obras é morta. A fé no evangelho produz obediência. E o nosso chamado é um chamado para a santidade. Você não pode professar que é um servo de Jesus Cristo se você vive desobedecendo o seu Senhor, quebrando a sua lei, ofendendo a Ele com suas práticas. O evangelho é poderoso não somente para nos perdoar, mas também para nos transformar. E eu queria que você cresce nisso nessa noite. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Talvez você está aqui nessa noite carregado de culpa pelos seus pecados. Eis a boa notícia: Deus já mandou alguém para tirar a sua culpa, pagar a sua culpa, remir os seus pecados. Alguém em quem você pode ter a vida eterna, em quem você pode ter graça e paz. É Jesus Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, ressurreto dos mortos e que tem todo o poder no céu e na terra. Adoremos o Senhor. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos uma verdade inegável, que a mensagem de Jesus Cristo é uma chamada ao arrependimento e ao perdão. Em Lucas 5,32, Jesus declarou: "Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." Essa afirmação revela a mensagem principal do seu ministério, pois a obra que Cristo realizou na cruz é primeiramente sobre a remoção da nossa culpa e a restauração do nosso relacionamento com Deus, o nosso Criador. Hoje em dia é muito fácil se desviar da pura verdade do Evangelho quando nos deixamos envolver por promessas de sucesso, riqueza ou saúde. No entanto, precisamos lembrar que os apóstolos não pregaram a mensagem de Cristo como uma forma de garantir prosperidade terrena. Em Atos 3,19, Pedro nos exorta: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados." A promessa de Deus é o perdão, mas este perdão está intrinsecamente ligado à nossa disposição de nos voltar para Ele, reconhecer nossas faltas e buscar uma vida nova. Além do perdão, o Evangelho nos chama a uma mudança de vida radical. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo nos lembra: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Essa nova criação não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação que nos leva a viver de acordo com a vontade de Deus. O verdadeiro crente não deve apenas desejar as bênçãos de Deus, mas também demonstrar evidências de uma vida transformada. É muito triste ver como, em muitos círculos religiosos, a crença se torna uma mera busca por benesses. Há uma ênfase exagerada em como Deus pode nos beneficiar aqui e agora, desconsiderando a profundidade do que significa seguir a Cristo. A mensagem de autoajuda se infiltra nas pregações, e os ouvintes são, muitas vezes, encorajados a buscar sua felicidade acima da santidade e suas vontades acima dos ensinamentos de Cristo Jesus, o nosso Salvador.